Então, pessoal, continuando a parte 1 do vídeo aqui de modelagem de correntes, agora já partindo para a parte 2, onde a gente vai estar de fato fazendo a animação dessa corrente. E a primeira coisa que dá para notar é que eu simplifiquei um pouco o modelo, né? O estudo de movimento já é um pouco mais pesado, então se eu fizesse da forma que estava ali, ia ficar uma semana ali só deixando o computador carregando para estar fazendo o exemplo. Então, iniciando aqui, eu vou estar primeiramente abordando a maneira mais complexa de ser feita, mas também a mais assertiva, né, que é fazer por motion study. E vamos estar dando início. Primeira coisa aqui, a gente tem o chain pattern, tudo como foi feito na parte 1. Aqui eu isolei, né, a catraca e a coroa para simplificar um pouco o cenário. Aqui no caso a coroa maior aqui de 30 é a motora, a cog está sendo movida. E antes de iniciar, a primeira coisa a se fazer é detecção de interferência. Então, aqui, como você pode ver aqui, eu realizei a análise de interferência. Também pode ser encontrado pelo Evaluate. No meu, meu Command Manager está um pouquinho customizado, então eu consigo ir no próprio Assembly. Eu estou dando Calculate. Realmente não tem interferência. Se você tiver interferência, você tem que dar uma movimentada aí, tá de fato achando encaixando certinho os dentes das suas engrenagens entre os elos das correntes aí para estar fazendo ela da forma correta. Agora partindo de fato para os passos do Motion Analysis, do Motion Study, aliás. Se você fizer dessa forma aqui, da maneira que está, é possível, mas também falando de uma maneira computacional vai ser muito pesado, porque você vai estar tendo que criar contato entre os elos da corrente e cada um desses contatos, cada elo aqui que está com o pino dentro do rolamento, vai ter que ser computado pelo Motion Study. Então, dessa forma, é muito ineficaz. E se você criar um agrupamento, que é a maneira correta, você não vai estar considerando esse contato. Então, a primeira coisa a se fazer é vendo o chain pattern e a gente vai estar dissolvendo o padrão. Ou seja, agora todos os componentes da corrente vão estar sendo entidades convencionais de montagem. É um errinho aqui, mas já é relacionada agora é a parte trabalhosa. Agora, o que você vai ter que estar fazendo? É estar efetivamente considerando, criando posicionamentos individuais para cada elo da corrente, tanto de concentricidade entre pino e rolamento, quanto de posicionamento. Então, deixar todos os elos, todas essas faces coincidentes. Duas maneiras de fazer isso. Uma é utilizando o mecanismo de hint. Ele é, de certa forma, ele é prático. Opa, minha edge aqui. Ele funciona perfeitamente. Mas aqui a gente nem tem nos elos da corrente, né, que eu forneci os sólidos no último, a gente nem tem elos coincidentes, assim, então ele não está sendo, nesse caso, ele não é a maneira mais prática de estar se realizando, até pela quantidade de posicionamentos que terão sendo criados. Então, sempre deixar essa aba aqui concêntrico e realmente vir elo por elo. Coincidente, concêntrico, concêntrico, coincidente, coincidente. E efetivamente está repetindo isso por toda a corrente. Eu vou fazer um corte aqui e volto quando tiver tudo pronto. Falou! Retornando aqui com o exemplo pronto, a gente vê aqui quantas relações de meios foram criadas, tudo deixando elo por elo concêntrico e coincidente. Eu deixei aqui um elo com a coloração diferenciada para eu saber quando eu estava acabando, né, de estar realizando os componentes. E agora a partir disso aqui, a gente vai estar podendo prosseguir com com a modelagem do estudo. Está mostrando como é feita essa relação. Aqui a gente já tem alguns mates, a gente não tem nenhum mate de corrente nem nada, o que tem aqui está
está suprimido. Então, só com esses mates que a gente tem aqui é o suficiente para as duas engrenagens, elas estão com a rotação no componente Z livres, então elas giram. E o primeiro passo eu vou estar adicionando aqui a rotação na motora, na engrenagem motora que vai estar movendo a engrenagem movida. Aqui você pode deixar rotação constante, afim, é seu critério. Aqui nesse caso eu estou usando ela por segmentos. Então, durante 5 segundos eu vou estar variando isso aqui, porque daí a gente consegue plotar o gráfico e mostrar a relação, a multiplicação, né, de velocidade da motora para movida. Isso é muito legal. Eu estou deixando os detalhes aqui de quais foram os inputs para você estar podendo repetir aí. Ok. Então, motor rotativo, está pronto. Agora a gente vai estar modelando os contatos e agora vai entrar na parte importante do porquê ter sido criado todos aqueles mates. A gente vai estar usando o contato por grupos. Então, tudo que tiver dentro do mesmo grupo, tudo que for rosa com rosa ou azul com azul, vai ter o contato ignorado entre si. Então, por exemplo, faz todo sentido no mundo colocar esses dois no mesmo grupo. E a questão aqui é que todos os componentes decorrentes serão inseridos dentro do outro grupo, que aqui no caso, assim, né, é uma referência por cor, está dentro do grupo rosa. Então a gente tem as engrenagens e todas elas da corrente. E por que que essa é a forma mais rápida de ser feita? Se não tivesse sido criado os mates, a gente teria que estar realmente colocando tudo no mesmo grupo, não ia ter essa separação de grupo. E cada concentricidade ela teria que estar de fato simulando o contato da corrente. É uma maneira muito ineficaz do ponto de vista computacional de estar sendo realizado. Então, como a gente tem toda a corrente ela está com mates, né, ela não vai estar tendo que ser processado o contato, só vai ter que ser processado o contato entre a engrenagem e os elos da corrente, a gente já tem já se ganha uma eficácia computacional. Para deixar a animação ainda mais legal, a gente pode estar acrescentando a gravidade, tem que ficar atento aqui no componente dela. Deixa eu colocar ele um pouco mais para cima, que talvez vai estar bem onde está a minha câmera aqui. Aqui a gente tem um componente, agora aqui lá no componente Z e aqui no Y para baixo, então essa é a maneira correta. Feito isso, com o cenário praticamente montado, a gente vai estar mudando para Motion Analysis, tá confirmando as entidades. E agora com o Motion Analysis selecionado, você vai estar clicando aqui em calcular. Agora é realmente uma questão de tempo. Tem que se esperar muito, assim, esse cenário aqui deve estar demorando pelo menos uns 15, 20 minutos para estar rodando. E da mesma forma eu vou estar pausando agora o vídeo e voltando já com a simulação pronta. Aqui a gente pode até ver uma prévia do carregamento, né? Ele anda bem devagar mesmo. E eu volto já já. Voltando aí com o componente pronto, a gente pode estar animando aqui a relação. A gente vê toda a questão do contato entre as engrenagens, a questão da gravidade empurrando ali, dando um slackzinho na corrente. Bem completo. E, além disso, eu fiz aqui um plot de velocidade angular também das engrenagens da movida e da motora, né? Aqui a gente, no azul, tem a motora e a vermelhinha a movida. A gente pode... Eu deixei o plot com a mesma escala, né, os dois gráficos, então a gente vê a multiplicação, né, de velocidade da motora para a movida. Está posicionando aqui, deixando rodar na tela aí. Porém, a questão como eu falei, né, essa é uma maneira, visualmente é muito legal, assim, realmente você vê como o SolidWorks é capaz de interpretar a física, né, de uma maneira muito, muito realista, assim, até a vibração da corrente, a gente vê que está a própria frequência de cálculo que a gente utilizou ali capta assim
a movimentação da corrente em milésimos de segundo, mas é uma maneira muito ineficiente, muito divertida assim para fazer uma apresentação, para estar fazendo, enfim, diversas aplicações, mas falando de efetividade é muito baixa. Agora eu vou estar fazendo uma comparação, o mesmo cenário, só que sem a corrente, e a gente vai estar comparando o plot de resultados. Dando play aqui na. Eu estou deixando somente o motor, a engrenagem motora, e vou estar, ao invés de estar realizando todo aquele contato, toda a fim, estar fazendo da maneira mais simples possível, que é colocando uma relação mecânica entre elas de engrenagem. Simples assim. A razão aqui é 30 por 10 no meu cenário. Opa. Aqui é 30. Aqui é 10. Tudo certo. E eu vou rodar agora, não vou nem precisar, provavelmente não vou nem precisar pular o vídeo, assim, porque realmente vai ser um cálculo muito mais rápido. Vai lá. Quase ficou invertido a rotação. Aqui, ó, tá o reverse. Vou desmarcar o reverse, não me atentei isso na hora que eu fiz da primeira vez. Novamente, rodando. Orientação correta. Simplesmente eliminei o contato da corrente, tudo que tinha diferença a gente vai ver aqui no plot do resultado. Que mesmo tendo um componente muito, assim, um consumo computacional ridiculamente menor, a gente teve o resultado praticamente resultado igual, efetivamente igual, com muito menos ruído, né? Em função da vibração da corrente, eu fiz, como eu comentei, a resolução, vamos chamar assim, né? O tempo de simulação, mesmo no Motion, no SolidWorks, é impressionante. Isso, assim, o default, não mudei o intervalo de simulação, né? E vou estar só criando aqui uma animação semelhante para a gente comparar os resultados depois face a face. E é isso aí. Esse foi o vídeo. Talvez eu deixe um bônus aqui explicando do porquê que eu fazia o posicionamento com mates, fazer a engrenagem fazer a corrente se mover com mates não funciona, mas talvez. Valeu, pessoal.